Oi, gente! Oi, gente! Oi, gente! Cadê o livro? Vamos separar aqui. Ó, o livro já está aqui na minha mão para você para você que não conhece e para você que já sabe, não esqueça que você tem na sua mão o poder de fazer um incentivo. Se você quiser um livro como esse, você vem aqui, cadê? Já virei? Acho que não virei, né? Deixa eu ver aqui. Não, virei porque tá lendo certo, né? Aí, então é aqui, ó. Eu que tô com a mão errada. Então aqui você pede que eu mando para você um livro pro ano que vem, né? Porque esse ano não chega mais, né? E estamos no mês, hoje, principalmente hoje, nessa data de hoje, que eu falo aqui no dia 19, dezembro 19, exatamente, essa data de 19 é bem interessante, né? Dezembro 19, deixa eu fazer uma pequena situação aqui. Dezembro 19 vai fazer ano que vem 40 anos. Onde você estava 40 anos atrás? Talvez você fale para mim, Jefferson, eu nem estava. Imagina se 40 anos eu não estava. 40 anos eu não existia, né? Mas há 40 anos atrás, nessa data, né, acontecia algo interessante. Nesse tempo a gente tinha, cadê? Aqui. Nesse tempo, naquele tempo, então no tempo daquele tempo, tínhamos uma ideia de América um pouquinho diferente, né? Há 40 anos atrás, pouquinho, a gente tinha uma ideia, ou menos até, um pouco diferente. Em 1977, para ser mais exato, vou fazer mais umas continhas aqui. Vai fazendo conta, porque essa hora eu já não faço mais conta de cabeça, né? Em 1977, eu tive um desejo, tá? Movido por um filme, obviamente, né? Eu sempre fui muito fã de filmes, até hoje gosto de filmes. Através do filme eu acabei desligando um pouco das condições locais de temperatura e pressão, né? Então a gente entra e vai junto lá com o filme, aquela história, muitas vezes fictícia e algumas vezes reais, né? Baseados em fatos reais. Mas naquele ano, então, nesse ano de 77, 1977, eu estava com quantos anos nesse tempo? Eu tenho que fazer conta aqui, rapaz. Eu estava com exatamente 14 anos de idade. 14 para 15, né? Porque eu faço aniversário em novembro, então depende aí. Então, 15 anos de idade, uma criança, né? Quer dizer, não me via como criança, mas eu me via como criança. Hoje eu vejo criança com 14. Mas e aí, então tive um desejo, não um sonho. O meu sonho era fazer. Não, era um desejo, né? E esse desejo era de conhecer o Twin Towers, que eu chamava de as Torres Gêmeas, só. Não chamava de World Trade Center, não chamava de Twin Towers, foi assim que eu conheci. Conheci as Torres Gêmeas, né? Onde? Em New York City. Então, neste tempo, que está entrando, que está entendendo, if you don't understand what I say in Portuguese, just let me know, write down in the comments, aqui, né? Jefferson, I don't speak Portuguese. Just comment, something like that, or try. Somebody like to listen Português, certo? Muitas pessoas querem ouvir português e falam, não, mas soa bonito, né? Igual francês, né? Francês soa bonito, né? O russo, por exemplo, parece inglês falado backward, de trás para frente. É igual. Se você aprender a falar inglês de trás para frente, você vai falar russo. É a mesma coisa. Não que significa a mesma coisa, mas é o mesmo som, né? Então tem gente que gosta de ouvir falar do português e por causa da sonorização que tem na língua. Então, a gente que fala português, não fala inglês, né? Eu vou abrir um canal só para falar inglês. E tinha esse sonho, esse desejo, com 14 anos, de conhecer as Torres Gêmeas.
ficou no desejo. O sonho, nem tanto, não imaginava em ir conhecer. Não haveria a menor possibilidade, mas também não tinha essa esperança. Não, por que eu ia conhecer? Não tinha, só queria conhecer. Se desse, deu. Se não deu, desce. Né? Então, o que foi? Aí, os anos foram se passando, né? E nesta data aconteceu, inclusive essa história está aqui no livro, um pedacinho do que eu vou contar hoje, está aqui no livro, né? Também aqui, ó. É que esse livro aqui está com, eu só tenho esse livro está com defeito. Esse livro foi impresso de contrário. Ele está aqui, mas ele está ao contrário. O começo dele está no fim. Não. Então eu guardei ele para poder, tá vendo? Ele está no fim. Aqui é o fim do livro, mas aqui é o começo. Tá? Inverteram lá. É erro de paginação na hora de classificar o brochure, né? O nome disso aqui é binding, que tem essa lombada quadrada, a gente chama aqui. Na hora de fazer a dobragem lá, então foi errado. E eu pensei que era a caixa toda, né? Falei, pô, produção toda. Não, só era esse. Por quê? Não sei. E, alguns anos depois, os fatos foram acontecendo. E nesta data, de 19 para 20, né? Eu me enganei aqui agora. Foi em novembro. Né? Foi o mês passado, vai. No dia 23, vamos. A data eu errei, mas a história é bacana. Em novembro, dia 23, eu me inspirei por causa da data, no fim já tinha para fazer um mês essa data, né? No dia 23 de novembro, acontece a condição de a minha mãe vir para a América. E naquele tempo, nós tínhamos a América, para nós, naquele tempo, principalmente para mim lá, né? E todo mundo que eu conversava, não era Flórida, não era Califórnia, não era Texas. América, para mim, era New York City. Não existia para mim New Jersey, não existia qualquer outra cidade, qualquer outro estado. Muito embora sabia que existia outro estado, mas não tinha o sonho, vou morar em Miami, vou para os Estados Unidos empreender. Não existia isso naquele tempo. Né? Aquele tempo era uma situação, neste ano que aconteceu, 40 anos atrás, há 39 anos atrás, nessa data. Na verdade, vai ser o ano que vem, que foi em 86, né? Foi em 1986. Mas nessa data de novembro, foi que a minha mãe, então, veio para a América. Pode acontecer um monte de coisa, etc. Aí, no mês de novembro, foi para a América. E o fato de vir para cá foi um parto ao contrário, né? Foi o parto do pai da mãe, não foi tirar o filho da mãe, mas sim tirar a mãe dos filhos, né? E a gente não teve 40 anos atrás, eu estava com 20 e poucos anos, 22, 23, 22 anos. Não teve a noção ainda, né? Até que chegou o Natal, né? Quando chegou o Natal, a mãe não estava presente. Então, eu estou tocando nesse assunto, né? Justamente porque estamos no Natal, que é um mês cheio de sentimento, né? É um mês em que bate a saudade, é um mês que e vai chegando, né? Como nós estamos na noite do dia 19, chegando vamos entrar na semana de Natal e virada de ano. Então é um mês assim que a gente, vou me incluir também como imigrante, não sofri esse tipo de situação, porque o povo está todo aqui, né? Mas em solidariedade a você que está aqui só. Quando eu falo só, é assim as pessoas que você ama, não tá? Muita gente não está tão só, porque vive, né, como roommate, né? E tem uma convivência, mas aquelas pessoas, o filho. Então aconteceu, quer dizer, minha mãe veio sozinha. Com uma amiga, foi morar em casa de amiga, e até que se ajeitasse. Tem as histórias, e muitas histórias são todas parecidas, né? A história da imigração, de vir para cá. Então, quando chega nessa época, começa aquela dorzinha no peito, né? Dependendo do tempo que vai passando, e nós ficamos aí 10 anos sem minha mãe, sem ver fisicamente a mãe, e não vou chegar lá, não vou antecipar, não. E aí vem aquela saudade, né? Aquela coisa de a pessoa não estar presente, está distante. E naquele tempo não era como hoje,
que você passa a mão no telefone, você fala e vê a qualquer... Parece que nem dá saudade, né? Você vê, você conversa, você deixa ali em cima e, melhor de tudo, de graça. Não paga, não tem despesa para ter vamos dizer assim, esse acalanto, né? Menos, esse sofrimento diminuído. E aí, naquele tempo não. Naquele tempo era telefone, beijinho, beijinho, tchau, tchau. Porque não tinha tempo de ficar, olha, horas e horas e horas. Primeiro que era telefone fixo. Celular não existia. Aqui já existia. Lá não. Mas aqui era muito caro também. Não era todo mundo que tinha celular nesse tempo aí, de 80 e pouco, né? 86. E aí, a gente falava. Eu lembro que custava... o dólar tinha uma diferença extremamente... Acho que era 1.000 e poucos cruzeiros, mais ou menos. Acho que era isso. $1. Era uma diferença muito alta, né? Então, os minutos eram contados assim no relógio. Olha, bom, já passou um minuto, então agora a gente vai gastar esse minuto. E não tinha como ver. Era na carta, nas fotos, e tirava foto. Então, nosso espaço geográfico era limitado a uma fotografia, né? E a imaginação criava a redondeza. Não é mais agora você andar na rua, filmando, olha como é a neve, como eu fiz da semana passada, olha que bacana, a primeira neve caiu aqui. Tá bacana para quem tá vendo, assim, de longe, né? Mão frio e tal. Olha, aqui é muito frio. Então, esse é um mês, assim, de coraçãozinho apertado e preenchido com trabalho para passar, que também gera renda, os tips, né? Que se conta, muita gente recebe tip, os donos não, né? Mas além de não receber, tem que pagar também, né? Então, é um mês que traz, assim, a esperança de um novo acontecimento, de um retorno. Então, naquele tempo, foi muito difícil essa superação. Mesmo a gente sendo homem, né? Aí ficamos sozinhos, eu e minha irmã, sem a mãe, já não tinha... eles eram separados, quer dizer, tinha pai, tinha, mas não tinha, assim, próximo, né? E, então, ficamos sozinhos, né? Vivendo livres, né? E aí, a América, então, era um sonho, era um desejo de New York. Não era um desejo de vamos lá para a América para enriquecer, vamos lá para a América para viver, sei lá como é que é, né? É diferente de hoje, que se pensa em empreender, não se liga muito para a saudade. Até tivemos um caso aí que apareceu, que a mãe está procurando o filho, no fim o filho foi encontrado como homeless. As pessoas vêm para cá, então, porque o motivo de vir, né? A gente vinha de avião, tá? E muita gente tem vindo, né, através da fronteira, que é um perrengue, que é uma aventura, que é mais do que uma aventura, é um trauma, é uma dor, é um obstáculo, é algo que pessoas que eu nem imagino de perto como que é. Só de ouvir eu já fiquei assim impressionado, só de ouvir e tentando, né, imaginar a situação, que não é nem um pedacinho. Então, aquele tempo, eu assisti um filme, né, do King Kong, aquele primeiro, né, e como é em New York, não aquele com preto e branco, que era no Empire State Building, esse já é uma produção no World Trade Center, lá onde agora só tem um, né, os que caíram, né, o Twin Towers, as Torres Gêmeas. E sonhava com aquilo, né, acabava sonhando. E a situação de poder, principalmente quem estava aqui, com minha mãe aconteceu muito disso, de poder enviar coisas que a gente não tinha acesso, coisas que não era possível. E naquele tempo, essa transferência de dinheiro, do jeito que faz hoje, pego o telefone aqui, tique, 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 chegou na conta lá, daqui a pouco, em minutos, né, em segundos até, minutos, não chega a um minuto. Bom, naquele tempo, tinha que ir buscar no outro lugar, a pessoa viajava, aí ia lá, às vezes outro estado, que tinha que levar, ainda trazia aquele montante, né? Então era uma dinâmica que a gente não dava nem ligava para isso, achava até mais interessante. Coisas que enviava, olha, sua mãe mandou isso aqui para você, né? Isso aqui, olha, isso aqui é uma coisa que eu, naquele tempo, né? Como eu estudava, eu gostava, eu precisava de canetas de nanquim. Eu lembro de uma coisa que eu desejava muito,
que era um aerógrafo. Se você não sabe o que é isso, é uma caneta, é uma espécie de caneta, é uma miniatura daquele sistema de pintura de carro, que tem aquele revólver com a tinta, né? Só que aquilo é para fazer desenho. Naquele tempo, que não tinha AI, não tinha computador de desenho, como era tudo na mão, a gente usava um aerógrafo, que era, se eu colocava uma tinta guache ali, tinha um copinho em cima da caneta, é basicamente isso aqui, ó. Era uma caneta, que a gente usava desse jeito aqui. E aqui em cima tinha deixa eu ver o que eu vou pegar aqui. Tinha um copinho assim, né? Uma meia-lua assim, que ficava aqui em cima, a gente colocava ali, e aqui tinha um botãozinho, pintava, fazia desenhos com o efeito de neon, aquele efeito esfumaçado, que era o nome. Então, teve um momento que lá em New York, na Chinatown, tinha uma loja que está até hoje lá, imagina isso, que vende nylon, que vende coisas para desenho. Não vou ficar falando marca aqui, porque sempre dá rolo, dá confusão aqui. Papel especial. Naquele tempo nós usávamos letras decalcáveis para montar um desenho, que a gente queria fazer uma inscrição. Então tinha tipos de letra, mas aquilo vinha uma cartela com... Tem até uma ali parecida, mas é para pôr lá no correio. Ali a gente apertava aquilo e no papel escrevia, montava, né, letra por letra, então tinha que ter um monte daquilo. E as americanas eram melhores, catálogos para... Então começamos a receber isso, minha mãe mandava isso com as amigas, né, correio, correio não tinha, não usava correio, as pessoas que vinham, naquele tempo quem vinha e podia voltar, né, ele trazia. Então quando a gente recebia essas coisas, era uma coisa muito interessante aquilo, né, calculadoras. Eu amava usar aquela da HP, né? Tem que falar, né? Aquela financeira. Então a gente começou a ter acesso a essas coisas, né? Videocassete, já não era do Paraguai mais, era o original, né? Aquelas das marcas. Então começou a ter acesso. Então eu creio que isso até hoje é assim, né? Nós temos a questão das caixas e você fica muito feliz de poder proporcionar esse tipo de coisa. É uma satisfação de você poder enviar, de você poder custear. Eu incentivo você a fazer isso, a custear o estudo de um filho, de um sobrinho, de uma criança, né? Pagar mesmo lá, pagar a faculdade, que faça, né? Hoje eu falo isso, né? E a gente teve acesso sem vir para cá, né? Mas a nossa ideia era New York. Camisetas que vinham, né? Olha, a nossa camiseta aqui é de New York, não ela foi comprada lá, né? Não o design era I Love New York, né? Até hoje que as camisetas vendem nas lojas ali. Então eu vou puxando aqui na minha roupa, né? O que é isso aqui? Então, nossa vida de imigrante era muito focada em New York. As amizades, as pessoas que traziam as coisas, contavam. Não, olha, como é que é? Não, lá, né? Ó, tem sua mãe, fez assim, sua mãe teve contato com fulano, sua mãe trabalha com Beltrano, muita gente famosa. New York concentra muita gente famosa, de expressão, no mundo inteiro, artistas, né? Então, tem acesso a trabalhar para essas pessoas. Ficamos sabendo que, olha, tem trabalhos lá nessa época, hoje eu não sei mais se existe isso, sinceramente, porque eu nunca mais vi ninguém falar a respeito, mas nessa época de frio, então tem as pelucarias, né? Assim que pelucaria, os restaurantes, os lugares que guardam o casaco, né? A pessoa vai em hotel, a pessoa vai entrar, deixa o casaco ali. Então fica ali guardando os casacos e troca de tip. Então nós ficamos conhecendo essas histórias e a vontade de conhecer Nova York ficou maior, principalmente porque a minha mãe estava aqui, né? E interessante que não era para vir, como algumas pessoas faziam dinheiro e voltavam. Depois de um outro ano, faziam dinheiro e voltavam, principalmente na época do inverno, né? Que é onde tinha duas situações, o inverno e o verão, no summer, onde tem alguns lugares de férias que... Então a gente começou a ter um contato e esse desejo começou a aumentar, né? Poxa, eu quero ir para lá, quero ir para lá, quero ir para lá, quero ir para lá. Quero morar, eu não queria ficar aqui, né? Mas a vida foi, até que está no livro, mas eu quero trazer... Eu vou acabar contando a história, mas não vou contar. Eu vou só falar assim, que diferente de hoje, que se tem contato, né? Nós temos hoje social media, fotos a todo instante, não dá tempo de sentir saudade. Meu neto nasceu, o Rhodes nasceu, que é meu netinho, tem um mês, né? 1 mês e 4 dias, estou contando até agora, 1 mês e
e 5 dias, né? 19, mês e 4 dias, e já bota a foto no social media. Aí o povo, parabéns, né? Congratulei, já fica conhecendo. Teve muita gente nesses anos que, como aconteceu, minha mãe sai, vem para cá, para New York, vive aqui. Quando houve a oportunidade de poder viajar e voltar, foram 10 anos depois, né? Pôde sair, que foi com 4 malas gigantescas, né? Antigamente aquelas malas jumbo, gigante, uma mala que, olha, precisava de 4 para levar aquela mala. Não sei como ela trouxe aquilo. E ficava, e Natal, né? Então chegava Natal, trazia aquele monte de coisa, né? Passava. Eu creio que você faz isso, muita gente faz isso, de ficar trazendo, guardando, limpando, arrumando, preparando, né? E vendo, né? Tentando enxergar a alegria das pessoas quando aquele material que você manuseou chega na mão dela, na mão de um filho, na mão da mãe, na mão do irmão, na mão de as pessoas que a gente que ama lá, né? Aí chegou lá, e aí, poxa, olha, estava aí, né? Então no Brasil é a situação das marcas, né? De muito custo, um alto preço, e aqui vale muito pouco, né? A gente fala, poxa, lá, eu lembro até de uma ocasião que meu filho, nos trabalhos de verão, eles arrumam uns trabalhos assim, né? Part-time, que fala, né? E ele trabalhou numa loja de camisas e roupa, Aber, né? Completa aí. Daqui a pouco eu falo o restante, para dar um intervalo, né? Aí ele lá, durão, né? Já estava na adolescência, estava com essa idade que eu tinha, 14 anos. E as pessoas vão comprar lá essas camisas, né? Que aqui é marca comum, né? Muito comum, nada especial, não custa 15 vezes mais. E ele falou, nossa, mas essas roupas aqui são tão... roupa de comum, a gente não vê nada. Não, mas lá, andar com essa Aber, né? Lá, então as pessoas dizem, nossa, mas então até eles estranham isso, né? E a gente se sentia bem, olha, chegou, né? Chegou esse aerógrafo, chegou inteiro, chegou. Ah, chegou as canetas, chegaram, tá aqui. Olha, aquele dinheiro chegou, tive que ir lá na casa do fulano e tal, mas como foi? Aí era uma outra história, né, para contar a viagem para o Rio, a viagem para Minas, principalmente para Minas. Eu viajava, ó, fulano foi lá e está com o dinheiro lá, né, aquele dinheiro para pagar aquela casa, pagar aquele apartamento, pagar o carro, pagar a escola, e viajava, né, vai para lá, pega, ou vai de ônibus, vai de avião e volta. Eu contava a história, como é que foi, fui lá para pegar o dinheiro. E chega lá é outra condição, né, porque a pessoa que levava teve contato com a gente, fisicamente. Olha, deixa eu dar um abraço aqui. Olha, sua mãe pediu, já faz bastante tempo, mas ainda me emociona um pouco. Sua mãe pediu para que eu te abraçasse como se fosse ela, né? E isso emocionava a gente, né? Bacana isso, né? E hoje não é tão assim, porque temos, né, telefone. Quando começou a ficar um pouco mais fácil, né? Os preços da ligação começaram a cair, mas ainda assim é puxado, então não dá para você ficar. Quando apareceu aqui uma companhia, através do VoIP, que podia falar à vontade, começou a aparecer os Messenger, começou a aparecer aí, então a gente começou a ter mais liberdade, né? Falava sem ter preocupação de gastar tanto. Mas chegava nessa época, o povo arrumava tinha uns calling cards, né? Que eram os cartões de chamada, e tinha uns aí que uns códigos que só que falava lá na rua. Ainda tinha os payphones, né? Então fazia fila lá, aquele payphone tá falando. Eles arrumavam um esquema, não peguei esse esquema não, mas o povo arrumava um esquema de falar no payphone e ficava 1 hora lá fora no frio e ficava lá assim, né? E tal, mas não falava de casa, não, porque era o payphone que fazia o negócio, não era dentro de casa, né? Falei, não, arrumei o telefone, tá lá na 45, não sei aonde, ali, então o povo ia lá só pra falar o telefone, só pra falar mais tempo e não pagar, né? Pra ficar mais barato, né? Tem até história aí de umas ficha de gelo, não sei se é verdade isso, mas muita gente falou. Então, essa separação, né? Você vem para cá, minha mãe veio, logo começou a fazer limpeza, começou a colocar suas habilidades, né, domésticas em troca de dinheiro, né? Arrumando, organizando, limpando, passando, cuidando, fazendo coxinha, levando, trazendo. Isso foi transformando a vida que era de trabalhar e receber um salário, passou a ser
a ter tudo aquilo que fazia e não ganhava, passou a ter valor, né? Porque limpa a casa não ganha, ele faz comida e não ganha, cuida e não ganha, mas aqui ganha. Olha, fulano está precisando de uma pessoa para ficar lá com a mãe dela, com a filha dela, com o gato, com o gato. Olha, com o gato que ela vai jantar. Paga lá $200 para você ficar lá. Aí ficava lá e voltava. Não, chegou. Olha, aí agora você tem que ir. Olha, então ficava essas coisas, começou a trazer motivação, né? Em troca dessa saudade que bate nessa época, para livrar a cabeça de não ficar entrando em parafuso, né? Porque senão aquela saudade vai te abraçando assim, né? E junto com ela pode vir a depressão. A depressão de que eu estou fazendo aqui, né? Como aconteceu um dia que eu, olhando assim para o Empire State, eu parei bem na frente dele assim, na Quinta Avenida, olhei para ele e falei assim, foi difícil até de acreditar, né? No tanto Empire State quanto no World Trade Center, que eu peguei o World Trade Center, consegui, né, inteiro, né? E chegava a pôr a mão nele, assim, na parede, né? Eu olhava, falei, pô, eu tô aqui mesmo, né? Estou aqui. Não passa a ser um momento ainda de deslumbre da situação, né? Eu tenho tido contato com muitas brasileiras que trabalham com limpeza e a gente sente essa saudade, né? A pessoa sente uma saudade, aí ela pensa, não, mas eu tenho que ajudar as pessoas que estão lá. Eu tenho um sacrifício que um fez para poder aliviar o dos outros. Isso é muito louvável, né? Isso Deus vê isso como um ponto muito positivo, né? E eu peço a Deus que Ele abençoe vocês todas, né? Principalmente mulher. Mulher é mais sensível. Homem, né? A gente supera. Mulher é mais sensível. Tem mãe, tem pai, tem filho. Deixa os filhos, né? Não, tem que sair do país e não ter como voltar, porque senão também não volta, né? Até que aparece a documentação, não sabe nem como aí foi, conseguiu, né? E hoje está um pouco mais complicado. Hoje está uma tarefa bastante árdua, né? Com essa situação toda que a gente está passando aqui. Mas essas histórias, se você tem... você que quer compartilhar um pouco dessas histórias, deixa eu ver aqui, né? Fala aqui comigo. Pode me chamar. A gente transforma essa história. Pode me contar ou você contar, né? Não fazer uma entrevista. Como é que foi? Né? Mas para que você possa compartilhar alguma coisa. Não precisa falar tudo também. Não vai ficar 5 dias aqui contando, né? Mas a gente pode fazer esta live junto, como eu tenho procurado, estou procurando trazer pessoas para ensinar alguma coisa e compartilhar aquilo que ela sabe. O interesse é compartilhar, nada além disso. Então você fala o que você quer, porque assim você também alivia o coração das outras pessoas, né? Que estão passando, estão na mesma situação, né? A gente tem, por exemplo, eu sou de São Paulo, eu praticamente não encontro ninguém de São Paulo aqui, que é bastante, muito pouca, bem pouca, muito pouca, não é? Bem poucas pessoas. Eu tinha um amigo de São Paulo, voltou, né? Então não tem nem, tô sozinho aqui, de paulista, né? Assim, de amigo pelo menos, né? E da Minas eu sei que é assim, né? Muito fala. Tem muito mineiro aqui. Muito, muito, muito. Então essa questão, quero ressaltar que essa questão de New York era a América que eu queria conhecer. Não tinha a menor intenção, nem New Jersey eu conheci. Quando eu cheguei em New York, depois de uns anos, um cliente que me disse assim, você conhece uma cidade aqui perto, bem que tem muito brasileiro? Eu falei, não, nunca ouvi falar. Qual? Chama Newark. Não, nunca ouvi falar desse lugar. Então é aqui no estado de New Jersey. Não, nossa, lá em New Jersey era longe, né? Para quem estava no Queens, aqui na viagem, né? Vai o trem, pega um trem, desce, pega outro, anda, né? Era uma viagem, né? E aí foi dessa vez que eu vim para New Jersey, aí eu acabei fazendo um cliente, aí toda vez que ia também fazer, eu falei assim, vou fazer um passeio, né? E vinha para cá, né? Conhecendo aqui New Jersey, não conhecia nada. Depois fui para Flórida, depois fui para Massachusetts, Cape Cod. Se você não foi, vai, porque é bacana. No inverno não recomendo, né? Vai no verão. Vamos conhecer, vamos lá em Cape Cod. Eu fiz cliente em Cape Cod, fiz cliente lá para cima, em Connecticut, fiz cliente em Rhode Island, fiz cliente na Califórnia, fiz cliente em todo outro lugar. Eu só abri cliente em Washington, lá no outro lado, lá para cima, né? Vou até arrumar um cliente no Canadá agora. Vou lá no Canadá já tenho uma proposta, eu vou lá. Então essa situação de
sair e deixar as pessoas, né? Deixar, você acaba crescendo. Sair e vir para cá acaba crescendo. Você aprende coisas, como eu falei, eu trouxe aqui a professora Carol, né? Para ensinar, trazer algumas coisas. Ela tem um curso de inglês bem bacana, assim, bem acessível. Acho que ela tá ali assistindo, a cidadã americana. Procura aqui, ó. Tá aqui, ó. Tem que buscar o inglês. Quando eu vi a minha mãe falando inglês, eu achei assim, minha mãe fala inglês. Você não sabia que minha mãe falava inglês? Eu falei, também não, mas eu aprendi, ela falava. Então, assim, era uma novidade, né? Eu falei, poxa, ela fala inglês. Quando ela ia pro Brasil, né? Então ela foi depois de 10 anos. Depois foi todo ano, né? Chegava lá, fazia, aprendeu a fazer umas comidas, aprendeu a arrumar a mesa de uma maneira diferente, americana, aprendeu a fazer o tal do não é barapican, é o sorvete, como é que chama aquela? É pecan pie, né? Como é que é? O pecan é nozes? Não é nozes. Avelã? Não. Pecan, né? Aí fez aquela, como era Natal, então ela falou, olha, vou fazer essa torta que se come no Thanksgiving lá. Ok, qual que é? Então ela fez lá, conforme o mercado, fez a tal da pecan pie, que eu fiquei simplesmente apaixonado por esse negócio, até hoje, né? Eu gosto demais dessa torta. Se você quiser fazer uma torta e mandar para mim, não vou achar ruim, tá? E foi fazendo outras comidas, né? Italianas, e foi, não que foi aprendendo, mas sempre cozinhou muito bem. Agora ela tá há 80 anos, ela tá bem, né? Ela faz ainda, mas não tá com aquela agilidade de antes, né? Então ela aprendeu a fazer muitas coisas, o tal da sangria que a gente não tomava direito, né? A tal daquela coisa mexicana com abacate, pô, esqueci o nome daquilo. Aquele creminho com abacate, com vai tomate e tal, vaca louca, não? Esqueci o nome. Aquele negócio lá de tomate, de avocado, né? Nossa, o que é isso aqui? Ah, isso aqui é... Vou lembrar, calma que eu vou lembrar. Aquilo vem... Pô, vou ter que procurar aqui na internet, vai ficar me incomodando esse nome, né? Põe aqui como é que chama o negócio que eu não tô lembrando. Então ela começou a trazer muitas novidades, quando trazia coisas, né? E trazia coisas novas, coisas que nem saíram. Eu, naquele tempo, eu colecionava disco, então trazia CDs que não tinha aqui ainda. Então essas coisas acabam, vamos dizer assim, não que compensa, mas você acaba proporcionando essas coisas para as pessoas que estão lá, e isso fica legal. Aqueles que gostam tiram proveito, né? Então vamos tirar de lado as barbaridades que acontecem, né? Não vamos criar não vamos lembrar de coisa ruim agora. Nós estamos em dezembro, na época do Natal. Poxa. Eu vou ter que pedir aqui guacamole. Que não veio essa palavra. Guacamole. Apaixonei por esse negócio também, né? Eu comi de colher, nem com aquele negocinho, né, do nacho lá, não vai. A colher. E assim, outras cocitas mais, né? Muitas coisas diferentes. Nossa, não sabia que era... Olha que legal. Então foi trazendo, né? Foi mostrando roupas diferentes, roupas que duram mais, né? Falei, nossa, essa roupa aqui, o sabão daqui come a roupa, lá não, roupa dura, né? É diferente. Então fomos compartilhando e aprendendo até o dia que nós chegamos aqui, né? Há 25 anos atrás. E descobrimos a América, New York, entende? Nós descobrimos New York. Então, para mim, a América é New York. Flórida, para mim, é muito quente. Fiquei um tempo lá na Flórida. Sempre vou lá, preciso agora, daqui a um mês, já passar tudo isso aqui. E muito quente, né? No verão, aquilo que não dá para mim. Calor, assim, não vai. Né? Gosto muito do frio. Primeiro que o frio é bom porque conserva, né? Então a gente vai andando assim, né? E aprender essas coisas novas. Não só trabalhar. Então isso trouxe uma forma de ver as coisas. Você começa a ver diferente, você fica diferente. Você vai ficando diferente, você vai criando um ritmo, né? Como muita gente fala assim, eu não almoço, não sei nem como é que é o nome do negócio, eu só vou comer lá pelas 5 horas da tarde, 4, 5 horas da tarde. Não tem como parar ao meio-dia, comer e volta e come. Não tem, ainda mais nessa época que não tem de tarde, né? Amanhece, quando vai ficar de tardezinha, fica escuro. Por causa do horário que é restrito. Então, não tem essa situação, não vou almoçar. Então lá a gente chega lá, o povo está comendo meio-dia, você fala, não tenho fome, agora não é hora de comer mais, não dá ainda, não tenho fome para comer, vou empurrar. Eu tive uma coisa que eu estranho lá, né? Faz um sanduíche de presunto, qualquer coisa lá,
Aqui vai 2, 3 fatias, lá eles põem um chumaço de presunto e qualquer coisa, fica desse tamanho, né? O pão fica exatamente assim, né? Eu falo pro cara, tira, 3 fatias tá bom. Parece que ele corta meio quilo do negócio e enfia lá dentro do pão. Eu falei, não, só 3 fatias. Não, 3 é pouco. Não, é suficiente. E assim é muito. Entende? Voltando um pouquinho, né? O fato de ir descobrindo essas atividades de limpeza, muitos vão trabalhar com driver, né? No táxi, na hora não é mais. Naquele tempo você tem como trabalhar no táxi, né? Não tinha esse negócio de, vou falar aplicativo para não falar o nome das empresas. Eu vou lá, me cadastro. Não tinha como, não tinha isso. Mas você chegava lá, tirava a carteira e já trabalhava no táxi, né? Então ia para trabalho de motorista. Com os acontecimentos do 8 de Centro, isso aí restringiu demais. E com o aparecimento do Uber, que também agora está bem restrito, porque precisa de documentação para poder trabalhar, os homens entraram para a construção, de massa, né? Não foi meu caso, mas a maioria foi em massa. E naquele tempo não tinha isso, hoje já tem. As pessoas abrirem, ao invés de continuar trabalhando para alguém, a pessoa acaba abrindo o seu próprio negócio, acaba tendo aquele ciclo. Eu trabalho para alguém, vejo que é possível eu ter o meu próprio negócio, que é o caso das helpers e que é o caso também dos helpers, né, na construção. Ou a pessoa aprende a fazer pintura, siren, gara, que mais? Plumbing. Algumas precisam de licença e essas licenças exigem certas documentações, né? Senão você não pode trabalhar. Você pode trabalhar, mas desde que seja com a licença de outra pessoa, né? Não pode, mas não assim, né? Aí você abre um business para você. Vamos falar da Helper, que é o caso mais simples que tem. Aí a Helper resolve, não, eu vou fazer, já estou tanto tempo, eu consigo fazer um trabalho, né? Sozinho, mas com um negócio. Ou a house cleaner. Então, naquele tempo não tinha isso, tanto que ela nunca abriu o negócio, nunca formou um Mary's Cleaning, nunca foi, o nome dela não é Mary, é Angélica, né? Eu costumo dizer que é Angel, né? Angel's Cleaning, não abriu, não tinha nem, não sei que negócio que abrir business, não faço. Por quê? Porque não quis, né? Não achou que não era necessário e não tinha essa, vamos dizer assim, esse espírito de empreender para poder, tem coisa aí que eu não vou conseguir fazer. Então sabe o seu limite. Não, meu limite é aqui, eu vou continuar sendo porque eu estou bem assim, né? E aí vou avançando. Mas há muita gente, como a gente trabalha aqui com o CleanLegal.us, avança e acaba aprendendo como é que abre um business. Então, e isso acaba trazendo mais recurso e pode levar mais ajuda para as pessoas que estão lá no Brasil, né? Alguns acabam conseguindo trazer as pessoas que estão lá, que foi o meu caso, né? Viemos todos para cá e 25 anos depois a gente está aqui, trabalhando em tecnologia, do mesmo jeito que estava lá. Como é que foi? Foi aos trancos e barrancos, né? E no meio de tudo isso tem o World Trade Center, o September 11, tem um terremoto, tem... Olha quanta coisa aconteceu. September 11, no mesmo ano, acho que um ano ou dois depois, o blackout, acho que foi no ano seguinte, um blackout no verão, Manhattan ficou parado, sem energia, Massachusetts, e um pedaço de New Jersey também. Aí teve um terremoto, pequenininho, curto, mas eu senti. Aí teve uma crise das imobiliárias e a gente está aqui ainda, né? Aconteceu só essas coisas, tem mais coisas que aconteceram, né? E as restrições que foram surgindo por causa do September 11, mas isso foi contornado. Por quê? Porque a gente anda na linha para o trem não pegar. Quem estava andando fora da linha, o trem pegou. Muita gente pegou, o trem pegou. Conheci muitos, né? Aqueles que não aguentaram foram embora. Mas fazendo o quê? Sempre buscando conhecimento. How to do it. Como fazer isso? Como abrir um negócio? Por que abrir um negócio é bom? Depois que eu abri um negócio é bom. Até quando eu encontrei um cliente, virou cliente, eu trabalhei para ele, até que aconteceu lá, e ele falou para mim, open your own business. We can continue working together. Falei, como é que é? Então, como é que é? Não, ele me explicou, americano, foi lá abrir. E aí, seguindo até hoje, 25 anos quase.
tiveram dois business, né? Um passou a ser o outro. Teve uma mudança, aí fazer. Mas aprendendo sobre lei, aprendendo sobre até onde pode ir, aprendendo como fazer as coisas, aprender como entrar no mercado, como atender americano, como fazer o que eles, do jeito que eles precisam, que eles querem que seja feito. Foi fácil? Não foi fácil. Muitas horas aí noturnas, ou seja, tem que fazer um esforço sobre-humano. Tem que fazer um esforço para aprender a língua, aprender a ler, aprender a se comunicar, porque sem atravessar essa barreira, você não vai deixar de ser helper e você não vai deixar de ser house cleaner. House cleaner é um trabalho solitário. Ah, mas hoje nós temos o telefone, o translator, não precisa. Hoje nós temos o AI, não precisa. Não precisa. Não precisa nem falar, né? O AI faz tudo. Tudo isso ajuda a atravessar a fronteira. Não é a fronteira, não é a solução. A solução é você falar, é você agir, é você conversar, é você entender. Ferramentas são úteis para aliviar a carga. Estava falando com um cliente hoje. Antes a gente tinha pessoas para fazer edição de vídeo. Hoje a gente usa vários softwares que fazem o trabalho em muito menos tempo com custo menor, sem precisar de 10 pessoas. Ah, mas isso é ruim, né? É ruim, mas isso é ferramenta para otimizar o seu trabalho. Como eu vi uma vassoura, a gente chama de vassoura, mas não é um robozinho, que é circular, ele tem uma estação, você põe lá, ele é movido por um software, ele tem um leitor ele faz um mapeamento do local, né, da sala, da sua casa, onde ele anda. Quando tem algo na frente, ele tem um sensor que avisa, ele é capaz de ir lá, a mãozinha que sai, abre uma portinha, sai a mãozinha, ele levanta, limpa, aí ele sai e bota no lugar. Aí ele vai no lugar que tem um tapete, ele muda, dá uma subidinha lá. Então, para que eu vou servir isso? Eu estou dando um exemplo de coisas que existem para que você aprenda a lidar com essas coisas e facilitar o teu trabalho, melhorar o trabalho, produtos, tecnologia. Aqui é a terra da tecnologia. Quando foi decidido vir, bom, vamos, eu vou. Então tá. É como fazer uma viagem, né? Você sai, você sobe no carro e vai. Você não olha se tem gasolina, não sabe se tem água, não sei se o pneu tá bom. Não, você vai parar. Olha, eu vou viajar para tal lugar, então vou abastecer, eu vou ver se ele está em boas condições. Quanto tempo vai essa viagem? Ah, vai 20 horas, então eu vou ver que tipo de... Não é melhor eu ir de avião, né? Ou de qualquer outro jeito, mas você se prepara. Prepara roupa, comida, dinheiro, as condições para chegar no lugar, não para ficar no meio do caminho, né? É a mesma situação. Então você vai aprendendo tecnologia, você vai aprendendo a conversar, como é que o cliente, que as pessoas gostam, porque tem situações diferentes. Eu faço limpeza em Manhattan, é um tipo de cliente. Eu faço limpeza em Connecticut, é um tipo de cliente. Eu faço limpeza fala uma cidade aí, em New Jersey, vou falar uma cidade aqui, Long Branch, é um jeito de limpar. Aí eu faço limpeza onde? Em Cape Cod, é outro jeito de limpar. Por quê? Eu faço limpeza no barco, é outro jeito de limpar. Você precisa aprender. Olha, ali tem uma mesa de uma madeira e tal. Você pode passar qualquer coisa lá? Não, você tem que aprender. Tem que aprender. Então, o aprendizado vai trazendo para você mais renda. Porque você se especializa. E uma das coisas que aqui é muito importante é você ser especialista. Não faz tudo só para receber o dinheiro. É um especialista. Não, chama ele, chama ela. No lugar que é assim, liga lá para JT que ele traz a solução. Dá um barulhinho lá, não sei o que aconteceu 2 semanas atrás. Deu um barulhinho lá, pi, 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 pi. Aí eu nem avisei, só para testar. Aí uma me ligou lá, já tem um negócio fazendo um pi, pi, pi aqui, o que é isso aqui? Então vai lá naquela assim, e puxa, aperta lá e já deixei marcadinho. Parou, então agora larga aí. Eu só queria saber se você estava atento. Tá. Por quê? Igual o carro, né? Você está com um barulho diferente. Ontem aconteceu
Um nhaca, né? Tava na 78, de repente eu passei em cima de um plum, passou num negócio, olhei, não era buraco, falei, "Ih", já fica preocupado, né? Mas não deu um pouquinho, pum, acendeu o negócio do pneu. Low pressure. Já o que aconteceu? Deve ter passou em cima de alguma coisa e já ficou diferente lá. Então já tem que parar para ver, não. Aí na volta, parou, via, regulou, tudo pronto. Então, BIS é a mesma coisa, tem que estar sempre atento, sempre aprendendo alguma coisa nova. Falei para um cliente, eu falei, olha, a gente aprende, sabe tanto, mas no fim aprende sempre algo novo. Porque ele trouxe um negócio lá que eu falei, olha, eu não sei mexer com isso aqui. Não, mas você trabalha com isso? Eu falei, pois é, mas isso aqui exatamente, eu vou pesquisar e ver. Isso mostra, a pessoa vem até você porque ela entende que você tem a solução. Então, os trabalhos de limpeza é a mesma coisa. Ela tem a solução. Tem hora que você vai falar assim, pô, a pessoa me chama, que bom, né? Ok? Eu vou encerrar por aqui, porque eu estou começando a conversar e já meio que estou saindo fora. Então, o que eu estou trazendo hoje, assim, a final de dezembro, toquei no assunto, né, da saudade que se instala na muita gente, nessa América toda, pessoas que vieram, deixaram as suas pessoas queridas para poder proporcionar a elas, para si mesmas e para elas, ajuda, um remédio, um bem-estar melhor, até comer melhor, né? Situação que tem lá, situação desfavorável em muitos casos, né? Que ninguém vai passar um perrengue que se passa porque não tinha o que fazer para dar uma temperada na vida monótona. Não. É porque o mover, eu costumo dizer assim, esse perrengue que a pessoa vai passar tem que ser muito maior do que o problema que você tem lá. Tem que ser menor do que o problema que tem que ser lá. Então não é assim, vou ver se dá. Não, a pessoa tem que vir encarar o que vier e vai encarar um monte de coisa que nunca pensou que ia encarar. Eu comecei um tempo atrás, eu falava que atravessar a fronteira é moleza, o problema é atravessar o deserto, né? Moleza no bom sentido, então não estou falando aqui brincando, porque depois da fronteira tem o deserto, não é só atravessar ali não, né? E a hora que chega é uma alegria, né? Escapei, estou bem, cheguei, liga aquela ansiedade para poder ligar, olha, estou aqui, muita gente fica na esperança e acaba, a gente sabe de notícia que a pessoa nunca liga de volta, né? Infelizmente, e você já teve, agora vai trazer algo para você, que é aprender. Eu falo assim, não luta com o inglês, não foge dele. Aprenda inglês. Você não vai dar aula. A não ser que você queira dar aula, mas você não vai. Mas quanto mais você souber, melhor. Né? As pessoas vão perceber, nossa, como você está falando melhor. Poxa, agora você está mais... Não fica falando só no verbo no infinitivo, né? Eu ir comer. A pessoa entendeu que você vai comer. Só que às vezes você que diz assim, eu fui comer. Você falou eu ir, né? Então você tem que começar a ter ouvido gramatical. Você fala assim, pô, eu não posso falar assim. Você tem que incomodar isso em você. Já fiz, né? Já tô aqui passando saudade. Você tem que preencher a sua cabeça, a sua vida, não só com o esforço do trabalho, mas com o esforço de absorver as coisas. Teve um momento na minha vida que eu passei um perrengue muito grande e precisei enfrentar uma situação de aprendizado. E aí eu coloquei um objetivo, falou assim, alguém leva uns 2 anos, um ano para aprender esse negócio, eu vou aprender isso em uma semana. E assim aconteceu. Aconteceu que eu entrei para fazer um trabalho, uma empresa me contrataram lá, né? Me contrataram na posição mais baixa que tinha, que eu aceitei, aquele momento que você precisa trabalhar de algum jeito, e fui. Em um mês me puxaram para gerente. E passei a comandar uma turma lá de 30 meninos, 30 pessoas de computação, né, na sessão, porque eu me dispus, eu falei, não, vou aprender em uma semana, tudo que esses meninos sabem levar a vida para aprender, eu aprendi uma semana. E aprendi. Por quê? Porque você já tem experiência com algumas coisas. E pingo para quem sabe, pingo para o entendedor é letra. Então você faça sua mente, abra sua mente, né? Abra os seus ouvidos, faz igual surdo e cego. Esteja sensível à diferença. Na língua inglesa, no falar, não vou falar na língua inglesa, mas toda a língua, né? Mas aqui existem sutilezas de diferença de pronúncia. Você quer ver uma?
Você vai aprender aí, liga para a professora Carol aí no TikTok dela, que ela vai te falar. Você pronunciar folha e pronunciar da porcaria lá, né? Não vou falar a palavra que começa com M, né? É bem pouquinho, mas tem muitas outras palavras. Então, às vezes você falou aquela porcaria lá, mas o cara sabe que você não conseguiu pronunciar direito. Então, tudo você precisa fazer. Você precisa aprender a trabalhar bem, usar os produtos direito, não misturar, usar a tecnologia, aprender um vocabulário necessário, chama self-defense, aprender um vocabulário de trabalho, aprender um vocabulário de uma conversa casual e aprender um vocabulário de uma conversa. Quanto menos ele fala gíria, né? Slang language, melhor. Sabe por quê? Porque as pessoas medem a gente pela forma como a gente fala. É muito simples. Você conversa com uma pessoa, você já sabe como é que é o esquema dela. Porque é o jeito que ela fala, né? E dono de business precisa ir igual a escadinha, não vai crescendo. Tá bom? Não vou... Já até apareceu um negócio aqui. Vou dar uma sugestão aqui pro TikTok, porque aqui não tem. De colocar um reloginho ali em cima de quanto tempo está indo tal da live. Porque aí não tem, aparece um negócio aqui para a gente poder dar um apertado. Mas a gente não tem noção do tempo, né? Tem que pôr um relógio aí que outra vez eu esqueço. Tá bom? Olha, eu queria aproveitar o final do ano, que é um momento assim bem sensível, que eu sou crente em Jesus Cristo. O Senhor Jesus me salvou de um negócio muito sério e eu creio que Ele pode fazer o mesmo por qualquer um. Ele conseguiu fazer comigo, ele faz duro do jeito que eu era duro, viu? Poxa vida, como eu tinha um coração duro, né? Se houvesse a possibilidade de eu me encontrar antes de converter, quando eu falo, o povo tem medo dessa palavra, né? Converter, né? Converter simplesmente é assim, eu estava indo para cá, eu fiz uma conversão e estou indo para lá. Ele fez uma conversão, né? Estava indo para um caminho, converteu para ir para outro caminho. É basicamente isso, né? Então não precisa ficar assustado com a palavra. Quando eu entendi algumas coisas, se eu pudesse então me ver, me falar comigo, né? Falar comigo antes, eu ia chegar para mim e falar assim, rapaz, como você é duro. Eu já tinha desistido. Eu falaria para mim, cara, se fosse, é só Jesus mesmo, porque se eu já tinha desistido. Mas não estou falando de igreja, não estou falando de denominação, não estou falando de placa nenhuma. Estou falando do melhor amigo que eu pude conhecer na minha existência, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu não o vi pessoalmente, mas eu o vi aqui. E pelo que eu vejo aqui. Nota até. Ó, só para você ver, ó. De quando que é essa Bíblia, cara? 1997. Eu até escrevi aqui, ó. Jesus está comigo e não temo mal algum. Já falei? Tô fazendo mal. Ih, vai dar zero. Só de mostrar isso aqui. Não era para mostrar. Então, ele é o único que traz, que conhece cada um de nós. Mas só tem um detalhe, né? Ele quer muito fazer parte da vida, mas é a gente que abre a porta e fala entra. Por quê? Porque ele é assim. Ele pede licença para entrar. Se não derem licença, como um cavalheiro, ele não entra. Ele não invade a sua vida. Ele não te obriga a fazer nada. Você tem que se abrir. Eu estou falando, não, mais uma vez eu vou repetir, eu não estou falando de placa de igreja, nome de denominação, não estou falando em nome de nenhum pastor, nenhuma religião, estou falando em nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus me salva todos os dias, me salva e me livra de muita coisa. Por quê? A batalha começa aqui. Uma vez que aqui está travado, ele pode destravar? Pode. E muito. É só falar com ele. Ele tem que ir aonde? Você vai lá no seu lugar que você quer e fala para ele, olha, tem um louco aí no TikTok que está... Deixa eu dar uma arrumadinha aqui, porque ele... Que é bom, né? Que fala aí que você, Jesus Cristo, fez um negócio com ele, e eu também quero que faz comigo. Estou aqui aberto, e faz assim. Abre o seu coração. Eu ia falar como se estivesse falando com uma pessoa. Falando com a pessoa. Porque ele fala e você vai ouvir. Tá bom?
ele mata a saudade, ele proporciona tirar esse aperto que está com você, se você está passando por isso, entendeu? Essa vida, ela nos aperta, ela nos escraviza. Então você precisa... Eu quero te dizer que a gente pode ser livre, mesmo estando, eu vou falar preso, mesmo estando preso, exatamente. Você pode estar livre, mesmo estando preso, seja com dívida, seja com sentimento, seja com pressão psicológica, seja com qualquer coisa que te aprisiona. Mas ele te dá liberdade, você fica livre, a sua mente está livre. Porque hoje nós temos um mundo que nos prende com cartão de crédito, nos prende com mortgage, nos prende com situações políticas, nos prende com ideologia, com sistema financeiro, com pouco dinheiro, com muito dinheiro. Se tem pouco é um problema, se tem muito é outro problema. E muita gente falando com as aberturas que o social media tem hoje, e os canais online tem hoje. Todo mundo que... Já se deu muita gente que tem o segredo, né? Eu tenho o segredo, eu tenho a fórmula, eu tenho, e ó, é assim, é assado. Então, é um mundo de enganos que é preciso estar livre para perceber o engano, perceber quem é joio, quem é trigo. E por acaso você sabe qual a diferença das duas plantas, do joio e do trigo? São duas plantas muito semelhantes. Para quem não conhece, não é agricultor, né, conhece a fundo botânica, vai se atrapalhar. Uma das diferenças muito básicas é que o joio fica para cima, assim, ó, e o trigo ele curva. A outra diferença é que dentro das gominhos lá do joio, você faz assim, ó, não tem nada dentro. Ele é vazio. Além dele ser arrogante, ele é vazio. O trigo, ele é simples, né? E tem a sementinha que é o trigo, né? Que faz a farinha. Tem? Então nós estamos inundados de situações assim, de arrogâncias e coisas vazias e enganos, levando o seu dinheiro, levando a sua fé, levando a sua paz, principalmente, atrapalhando a sua cabeça. O que eu faço? O que eu faço? Sabe, a gente tem o trabalho do clientelegal.us, mas é um trabalho para que você aprenda. Já teve gente que falou, já não tem dinheiro para pagar. Aí eu abri, pronto, faz. Não tem problema. Mas se todo mundo quiser, se Deus me falasse já para todo mundo, aí eu abro. Mas a gente precisa de dinheiro para viver, né? Então, $200, né? Não é possível. Se não tiver mesmo, eu abro, não se preocupa não. Não é por causa disso. Então, eu só estou passando aquilo que me trouxe paz e liberdade. Tem até uma coisa que fala assim, esta paz que eu tenho em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Então, é algo além dos problemas que pode se falar, mas eu tenho um problema aqui gigantesco, eu não sou a pessoa para resolver seu problema. Posso ajudar, né? Algumas coisas, se tiver ao meu alcance. Porque a gente fala assim, já precisava falar, se você podia me ajudar em alguma coisa, eu falei, pode, desde que esteja ao meu alcance. Se não tiver ao meu alcance, a gente vai buscar junto uma solução. Tá bom? Quer falar alguma coisa? 201-719-3886, a gente pode conversar. E eu quero fazer a oração que o próprio Jesus ensinou pra gente. Só para terminar essa live, que eu senti agora de fazer isso, né? Tá bom? Não importa se você crê nele, se você crê em outra coisa, essa oração foi ele que ensinou. Ok? Não precisa ser católico, é o que você for, não importa, evangélico, não importa. Essa oração, todo mundo conhece, porque foi ele que ensinou. E ele disse assim, olha, eu vou deixar uma oração aqui, modelo, que é a maneira que você fala com aquele que me enviou, que é o Pai. Então, eu vou orar com você. Vou orar, se você quiser orar junto, então você abaixa a cabeça e faz mentalmente, se você não pode repetir, tá bom? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita aí no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem devido. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos do maligno, pois teu é o reino, a força, o poder, o domínio, a honra, a glória e toda a adoração e o louvor para hoje e todo o sempre. Em nome de Jesus eu digo amém. E que Deus te abençoe, te guarde e te traga paz. May the Lord be with you. E vejo você num próximo vídeo.